Pois bem, pessoal, vamos dar continuidade à análise do pacote anticrime e nesse vídeo daremos um destaque especial para a Lei dos Crimes Hediondos, né? Diferentemente de outras leis penais, especiais, processuais, penais, que sofreram modificações bem pontuais mesmo, né? A Lei dos Crimes Hediondos não, né? Nós tivemos alterações legislativas que serão importantíssimas tanto para uma análise teórica quanto para uma análise prática, né? Tivemos uma ampliação do rol dos crimes hediondos. Mas veja, tá? A minha intenção não é esgotar o tema crimes hediondos, né? Nós iremos focar em atualização, né? Verificaremos o que efetivamente mudou, né? E comparando com a redação anterior da lei. Só que para fazer essa atualização, né, antes, precisamos analisar uns temas bem introdutórios sobre crimes hediondos. Vamos começar. Pessoal, em primeiro lugar, né, o que é um crime hediondo? Então, crime hediondo não é uma tipificação penal, né, específica. Crime hediondo é uma qualificação. Então a ideia é que os sistemas jurídicos aí, mundial, né, isso eu não falo só de Brasil, né, esses sistemas elegem certos delitos que são considerados mais graves para uma determinada comunidade, para uma determinada sociedade, e os eleva à categoria de hediondo. E, consequentemente, o tratamento para quem pratica um crime hediondo será mais gravoso do que quem praticar outros tipos de delitos, né? Problema já inicial é como qualificar, como escolher, né, se um crime será hediondo ou não. E aí a doutrina identifica três tipos de sistemas, né, elaboradores, né, três tipos de sistema que identifica, que separa um crime comum de um crime hediondo. Então, dependendo da forma de eleição, nós temos primeiro um sistema jurídico legal, né? O que é um sistema legal de identificação de crimes hediondos? Sistema legal, se olhar o nome, né? O sistema legal estabelece que crime hediondo é aquele enumerado taxativamente na lei. Então, aquele enumerado taxativamente na lei, ou seja, quem escolhe se um crime é hediondo ou não é o juiz, né? Não é o poder executivo, mas quem escolhe, quem dá a palavra final sobre a hediondez de um crime é a lei. Então você tem um rol taxativo na lei de crimes considerados hediondos. Um segundo sistema de qualificação para crimes hediondos é o sistema judicial. E o que é o sistema judicial? Pessoal, o sistema judicial é aquele que dá uma ampla escolha, uma ampla possibilidade para o poder judiciário identificar a hediondez de um delito. Ou seja, você não tem na lei um rol de crimes hediondos, né? Quem irá, né, dar a palavra final se aquele crime merece, aquele fato criminoso merece um tratamento diferenciado, mais rigoroso, é o magistrado no caso concreto, é o sistema judicial. E aí nós temos o sistema misto, né? E o que é o sistema misto? O sistema misto é aquele que une o sistema legal e o sistema judicial. Como assim? No sistema misto, você tem uma lei estabelecendo, né, enumerando os crimes hediondos. Só que o magistrado, no caso concreto, poderá decidir sobre a hediondez ou não do delito. Então você coloca na mão do legislador e do juiz no caso concreto. O legislador estabelece a regra e o juiz aplica as exceções. Então, pois bem, qual o sistema adotado no Brasil? Pessoal, o sistema adotado no Brasil é o sistema legal, né? E o que é o sistema legal? O sistema legal no Brasil, nós temos uma lei, a Lei dos Crimes Hediondos, que é a Lei 8.072 de 1990,
Lei 8.072 de 1990, que já foi diversas vezes modificada, apesar de uma lei ser pequena, diversas vezes alterada. E essa Lei 8.072 de 90 traz ali em seu artigo 1º a lista dos crimes considerados hediondos. Você tem ali o artigo 1º, com diversos incisos, e o parágrafo único, também fazendo referência a leis penais especiais. Tá certo? Agora, até o ano passado, alguns autores identificavam no Brasil uma exceção ao sistema legal. Como assim? Houve um caso, tá? Que aí foi este caso, né? Essa questão que originou o debate, que é o tráfico privilegiado, né? Privilegiado entre aspas, porque não tem nada de privilégio, do artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas. O que é o artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas? Esse parágrafo 4º traz uma minorante, uma causa de diminuição de pena, não é um privilégio, apesar de todo mundo falar, né? Mas traz uma causa de diminuição de pena se o agente for considerado traficante, mas ter bons antecedentes, ser primário, não integrar a organização criminosa e não praticar atos contínuos criminosos, né? Pois bem, o indivíduo que for enquadrado nessa hipótese terá sua pena diminuída. E aí discutiu-se, né, no Brasil, se não seria desproporcional considerar hediondo esta hipótese. Afinal de contas, nós temos aqui a figura do pequeno traficante, que é a regra, né? Não é exceção, é a regra na prática, né? Se seria desproporcional um indivíduo, por exemplo, que possui uma pequena quantidade de droga, né? Mas essa pequena quantidade de droga ele utiliza num dos verbos, né? Como um dos verbos do 33 caput, por exemplo, vendendo, mas é aquele ali que dinheiro trocado ali, né? Geralmente às vezes não, né? Geralmente para suprir o próprio vício, né? da droga. Então, seria desproporcional considerar o que esse agente, que essa pessoa praticasse um crime hediondo e sofresse as consequências graves da Lei 8.072 de 90, e agora não só da Lei 8.072, nós veremos, né, as modificações, né, sobre progressão de regime para crime hediondo. Bom, o STJ sempre teve um posicionamento no sentido de que o 33, parágrafo 4º é uma causa de diminuição de pena. Né? Sendo uma causa de diminuição de pena, continua sendo tráfico. Né? E tráfico é equiparado a hediondo. Então sofreria as mesmas consequências da Lei 8.072. Inclusive com edição de súmula. Né? Havia a súmula 512, que deixava muito claro. Até que, no ano de 2016, o Supremo Tribunal Federal, julgando um habeas corpus, né, estabeleceu um precedente. Esse habeas corpus é o habeas corpus 118.533, 118.533, e disse o seguinte: não, é desproporcional, é desarrazoável considerar o tráfico privilegiado como equiparado a hediondo. Né? Não pode. Isso viola garantias mínimas. E aí, com esse precedente, né, precedente que virou uma jurisprudência, a súmula 512 acabou sendo cancelada, né, posteriormente. Então, diante dessa sistemática, alguns autores consideravam que essa hipótese, né, foi uma exceção ao sistema legal, né, que seria um caso de aplicação do sistema misto no Brasil, ou seja, você tem um rol de crimes hediondos e equiparados, né, crimes hediondos e equiparados, e, por outro lado, você teve, num caso concreto, o juiz afastando o caráter da hediondez, né, do delito. Pois bem, seria o sistema misto. Inclusive isso recebe até um nome, né, que é a chamada cláusula salvatória, né? Então, cláusula salvatória é a possibilidade do magistrado afastar o caráter hediondo
num caso concreto. Pessoal, independentemente, tá, se você achar que isso é a aplicação de uma cláusula salvatória, hoje já nem existe mais esse debate. E por que não? Com o pacote anticrime, né, aprovado ali, né, no final de 2019, foi acrescentado no artigo 112, parágrafo 5º da LEP, né, da Lei de Execuções Penais, essa informação. Então hoje, legalmente, né, hoje expressamente na lei, você tem a ideia de que tráfico privilegiado, tráfico do 33, parágrafo 4º, não é equiparado a hediondo. Então hoje isso está expresso na lei. Então você nem precisa mais falar em cláusula salvatória. Então o magistrado, na hora de analisar um caso desse, não precisa nem se socorrer desse tipo de teoria. É só ir na lei. Ok? Pois bem, feita essa introdução, tá? Feita essa introdução, vamos analisar as modificações da lei dos crimes hediondos. Pessoal, bom, nós tivemos basicamente duas grandes modificações. A primeira modificação diz respeito à ampliação do rol de crimes hediondos, tá? Foram acrescentados novos tipos penais no artigo 1º e correção de outros. Com um detalhe, crimes contra a administração pública não entraram ainda no artigo 1º. Por que será? Né? A gente já imagina o motivo. Mas esses crimes contra a administração pública ainda não ingressaram na lei dos crimes hediondos. Então, a grande maioria ainda dos crimes, né, hediondos são esses crimes de rua, tá? Infelizmente. E a segunda grande modificação diz respeito à progressão de regime, que não está propriamente na lei dos crimes hediondos, mas na lei de execução penal. Então, veremos no momento próprio. Então, ok, qual a primeira modificação? A primeira modificação está no artigo 1º, inciso 1. Artigo 1º, inciso 1. Para eu explicar essa modificação, eu preciso contar um pouco do que ocorreu na tramitação do projeto de lei, tá? Dos projetos de lei do pacote anticrime. Né? O que aconteceu? Uma das modificações, uma das alterações que eram esperadas, estava no artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal. Artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal. Como assim? O artigo 121, parágrafo 2º é o homicídio qualificado. E hoje, o homicídio qualificado tem 7 incisos. É outro também que sofreu diversas modificações. Nós temos ali parágrafo 2º, inciso 1 ao 7. Só que no projeto do pacote anticrime havia um inciso 8º, ou seja, a criação de uma nova qualificadora do homicídio. E o que era essa nova qualificadora? A nova qualificadora é se o homicídio fosse praticado, a qualificadora objetiva, se o homicídio fosse praticado mediante o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Então, arma de fogo de uso restrito ou proibido. 16 do Estatuto do Desarmamento. Pois bem, esse inciso 8º foi vetado. O artigo 121, parágrafo 2º, inciso 8º, né, esse acréscimo não passou, foi vetado. E por qual motivo? As razões do veto dizem respeito a uma desproporcionalidade, ou seja, né, punir com a pena do homicídio qualificado quem praticasse esse tipo de delito, né, com esse tipo de arma, né, seria desproporcional, seria uma pena muito rigorosa. E, segundo motivo, né, segunda razão do veto, diz respeito à insegurança jurídica que isso poderia trazer, principalmente no que diz respeito aos agentes de segurança, tá?
Agente de segurança pública, que algumas das vezes, né, você tem ali a utilização desse tipo de arma, né, principalmente essas armas de fogo de uso restrito. Bom, eu não me interessa, né, não nos interessa discutir, né, as razões do veto, se estão corretos ou não. O importante é que está vetado, né? O importante é que está vetado. Ok, o que isso tudo tem a ver com a lei dos crimes hediondos? Pessoal, se vocês pegarem o artigo 1º, inciso 1, trata de homicídio. Algumas modalidades de homicídio são consideradas hediondas. A primeira modalidade de homicídio considerado hedionda é chamado homicídio condicionado. O que é um homicídio condicionado? É uma classificação doutrinária. É um homicídio praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que só por uma pessoa. Então, homicídio condicionado é um homicídio praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda se praticado por uma pessoa. Então, assim, não precisa ser um grupo de extermínio, né? Basta ser em uma pessoa, né? Você está em grupo, basta uma pessoa, mas que age como se agisse um grupo de extermínio, né? Essa redação tem bastante crítica. Por qual razão? Né? Porque é difícil você identificar um homicídio praticado em atividade típica de grupo de extermínio que não seja qualificado, certo? Esse não teve nenhuma modificação. Agora, a segunda parte do inciso 1 teve modificação, né? Hoje. E veja, foi uma modificação redacional, né? Para corrigir redação. Como assim, para corrigir redação? E não é a primeira vez que isso ocorre. Bom, considera-se homicídio, crime hediondo, homicídio qualificado, e aí você vem os termos, né? Artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Veja bem, a nova redação da Lei 8.072 diz que considera-se crime hediondo homicídio qualificado com base no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 ao 8. Então, foi uma redação só para acrescentar este inciso, o inciso 8º. Problema que eu contei para vocês, o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 8º, foi vetado. Então, se ele foi vetado, essa redação do artigo 1º não faz sentido. Artigo 1º, inciso 1, não faz sentido, mas está lá. Então, assim, o pessoal não foi muito cuidadoso, né, na hora de fazer ali a redação final, tá certo? Então, modificação substancial? Nenhuma. Então, vamos para a próxima, né? A próxima é o inciso 2. O inciso 2, grandes modificações, tá? E por quê? A redação anterior considerava-se crime hediondo o latrocínio, né? O que é o latrocínio? O latrocínio é uma das formas de roubo qualificado. O que mudou? Agora o inciso 2 fala de roubo, né? Roubo. E especifica, né, algumas formas de roubo que serão consideradas hediondo. E aí você tem que ficar atento à estrutura topográfica do artigo 157, o artigo do roubo. E por quê? Nós vimos em outro vídeo, né, as alterações no delito de roubo, né, que já vem há 2 anos sofrendo modificações. Basicamente, nós tivemos acréscimos de algumas majorantes, né, e uma correção de redação em qualificadora. Então, pois bem,
nos interessa aqui, tá? 4 parágrafos do artigo 127. Né? Quais são esses parágrafos? Parágrafo 2º, tá? Parágrafo 2º, que é uma majorante de pena que vai de 1/3 até a metade. O parágrafo 2º, letra A, uma majorante que eleva a pena do roubo em 2/3. E uma majorante nova, né, nova do pacote anticrime, que é a do parágrafo 2º, letra B, que dobra a pena, né? Todas essas 3 hipóteses são roubo circunstanciado. E também o parágrafo 3º, que é a qualificadora. Tá. Pessoal, nós temos várias hipóteses, né, que majoram a pena dentre todos esses parágrafos. Olha só. O roubo será considerado hediondo não é por todas as hipóteses desses parágrafos. Não. O legislador optou por alguns casos, né, dessas majorantes que ele considerou mais grave para ir qualificar como hediondo. Então, quais são as hipóteses de roubo geral considerado hediondo? A primeira hipótese de roubo considerado hediondo, da linha A, é o roubo mediante a restrição da liberdade da vítima, que é a do parágrafo 2º. Então, se o roubo é praticado mediante a restrição da liberdade da vítima, você tem a qualificação de hediondo. Na sequência, aumento da pena, 1/3 até a metade. A linha B, houve uma união ali na linha B de 2 hipóteses majorante. A primeira parte, né, que é a majorante do parágrafo 2º, letra A, inciso 1, né, o roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, né, agora virou crime hediondo. Né? Lembrando, né, que tem que ser uma arma com potencialidade lesiva, né, para ser hediondo. Então, roubo com emprego de arma de fogo virou hediondo, além de majorado em 2/3. E junto, né, na linha B, você ainda tem o parágrafo 2º, letra B, um novo parágrafo 2º, letra B, que veio, né, com o pacote anticrime, que é o roubo mediante o emprego de arma de fogo de uso restrito, tá? Que tem agora uma majorante em dobro a pena. Então, se tanto a arma de fogo comum como a de uso restrito agora tornam um roubo qualificado, tornam um roubo hediondo. E aí vem a linha C, que trata, essa já não tem grande novidade, né? Não sei, um ponto, que é o roubo qualificado do parágrafo 3º. E o que é o roubo qualificado do parágrafo 3º? É o roubo que resulta lesão corporal grave ou morte, né? E aí, no caso, seria o latrocínio, que já estava na redação anterior, ok? Pessoal, então inciso 2, olha, grandes modificações, né? Aí vem o inciso 3, né? O inciso 3, o que é o inciso 3? O inciso 3 qualifica a extorsão como crime hediondo. Ah, mas professor, a extorsão como crime hediondo não é novidade. Pessoal, na verdade o que aconteceu é que a extorsão, igual ao roubo, né, sofreu uma ampliação. Agora nós temos outras hipóteses de extorsão que se tornaram crime hediondo. Então, apenas para a gente para a gente entender a topografia da extorsão, né, o que nós temos? A extorsão está prevista no artigo 158. E lá no caput você tem a extorsão padrão, né, a conduta típica. No parágrafo 1º, nós temos majorante. Né? E qual que é a majorante da extorsão? Emprego de arma, não sofreu alteração, arma de fogo, arma branca, emprego de arma e concurso de pessoas. Né? É um pouco parecido com roubo. Né? No parágrafo 2º, você tem uma extorsão que é mediante violência. E a extorsão mediante violência, a pena
passa a ser, na verdade também não é novidade, né? Sempre foi, a pena será a do parágrafo 3º do 157, se tiver, se da violência resultar lesão corporal grave ou mesmo morte. Em outras palavras, a extorsão mediante violência, essa pena, essa pena será qualificada se tiver lesão corporal ou morte, ou seja, aplica-se a pena, por exemplo, do latrocínio. E aí o parágrafo 3º do 158 fala sobre a extorsão mediante a restrição da liberdade da vítima, né? Se essa é a condição necessária. E aí aplica-se as penas do artigo 159, parágrafo 2º e 3º, se resultar lesão corporal grave ou morte, ou seja, são as qualificadoras da extorsão mediante sequestro. Então, por exemplo, se de uma extorsão que você restringe a liberdade da vítima resultar uma morte dessa vítima, o indivíduo vai receber lá a pena da extorsão mediante sequestro qualificada, artigo 159, parágrafo 3º, que vai de 24 a 30 anos, né? Pena elevadíssima, tá? Então, pois bem. Qual é a novidade? O inciso 3 agora tornou hedionda não só a hedionda, não só crime hediondo, não só a extorsão qualificada pela morte, mas também a extorsão qualificada pela lesão corporal de natureza grave, né? E também a extorsão mediante a restrição da liberdade da vítima, né? Igual ali o roubo, né? Então, tanto o roubo, quando você tem restrição da liberdade da vítima, quanto a extorsão, né? Ambos, né, os casos serão considerados como hediondos, certo? Maravilha. Os outros crimes continuam hediondos e aí agora você tem um novo inciso, que é o inciso 9, tá? Hoje você tem uma nova modalidade de crime hediondo que não necessariamente tem violência contra a pessoa. Hoje você tem uma modalidade de crime hediondo que é o furto. Então, o inciso 9 agora considera como crime hediondo um furto, mas não é qualquer furto, é um furto qualificado, né? Como assim, né? Nós temos várias qualificadoras, né, para o furto qualificado. Uma delas ganhou uma superior importância, que é a qualificadora mediante emprego de explosivos ou artefatos análogos que causem perigo comum. Então veja, né? Aqui você não tem necessariamente uma violência contra a pessoa, né? Ela pode ocorrer? Pode, né? As pessoas podem ser expostas ao perigo, né, de uma explosão? Sim, mas de qualquer maneira o furto agora tem uma modalidade de hediondez, ok? Pessoal, essas são as modificações previstas em crimes do Código Penal, tá? E aí vem o parágrafo único, e aqui tem informações bem interessantes. O parágrafo único também ampliou o rol de crimes hediondos. E aí preste muita atenção, esse parágrafo do artigo 1º trata de crimes previstos em leis especiais. Sempre foi assim, tá? No início, nada mudou, né, para o genocídio. Primeiro crime especial, lei dos crimes hediondos, genocídio, continua sendo hediondo, não sofreu alteração com o pacote anticrime, maravilha. Bom, hoje um segundo crime hediondo, né? O segundo crime hediondo previsto em lei especial, em lei penal especial, também um acréscimo recente, que foi o artigo 16 do Estatuto de Desarmamento, né? A posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Está lá no artigo 16, como eu falei, a modificação recente, e muitos até criticaram, né? Daqui a pouco a gente volta nessa crítica, né? Aprofundando um pouco melhor. E aí vem as novidades, né? Quais são as novidades? A primeira novidade é o acréscimo do artigo 17 do Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826 de 2003, artigo 17, que é o comércio ilegal de arma de fogo. Então, agora o comércio ilegal de arma de fogo vem a ser crime hediondo.
Na sequência, né, um quarto crime hediondo em lei especial é o artigo 18 do Estatuto de Desarmamento também, que é o tráfico internacional de arma de fogo. Então, veja o cenário, perceba o cenário. Artigos 16, 17, 18 do Estatuto de Desarmamento. Os três agora são considerados hediondos. E para mim, na minha opinião, né, a modificação mais interessante da lei dos crimes hediondos, que é o crime de organização criminosa. Hoje o crime de organização criminosa ele passa a ser considerado hediondo. Agora perceba, por que eu disse que é uma modificação interessante? Por uma razão simples. Como regra, o crime de organização criminosa não é hediondo. Da Lei 12.850 de 2013. Não é hediondo. Agora, se eu tenho uma organização criminosa para a prática de crimes hediondos ou equiparados, o indivíduo agora, né, esse crime, essa organização criminosa passa a ser qualificada como hedionda também. Então vamos imaginar aqui um exemplo. Eu tenho ali uma organização criminosa específica para praticar crimes de favorecimento à prostituição, exploração sexual de crianças, adolescentes e pessoas com deficiência. O artigo 218, letra B. Bom, esse crime, né, inserido na época lá, né, da Copa do Mundo, né, daqui do Brasil, o famoso 7-1, né, a gente, né, pretende esquecer em algum momento da vida, né, mas esse crime, por exemplo, do artigo 218B, ele se tornou crime hediondo, né, para, em tese, né, impedir, né, prevenir a prática da exploração sexual de vulneráveis. Pois bem, então tem uma organização criminosa com o intuito de praticar esse tipo de crime. Então essa organização, o tratamento dessa organização criminosa, desse crime, será o mesmo tratamento para os crimes hediondos em geral. Tá? Então, repetindo, a organização criminosa não passou a ser crime hediondo, mas ela poderá, dependendo do caso, ser considerada hedionda, tá? Ok? Pessoal, essas são as modificações da Lei 8.072. Você veja que são modificações bem pontuais, né? E sim terão reflexo prático, né? Agora, por quê? Algumas pessoas criticam muito, alguns autores criticam muito a Lei dos Crimes Hediondos, porque afirmam que seria uma vertente de um direito penal simbólico. Né? E o que é um direito penal simbólico? São modificações, são leis penais que servem apenas para dar uma sensação de segurança para a sociedade, né? Então a sociedade, principalmente a brasileira, né? Você tem ali um alto índice de homicídio, né? Um alto índice, uma grande sensação de insegurança. E aí, né, o legislador elabora a lei apenas para justificar tá aqui sua lei, agora vocês estão seguros, né? Mas sem efetividade prática, né? Até citando um exemplo do artigo 16 do Estatuto de Desarmamento, quando ele foi acrescentado no rol de crimes hediondos, né? O pessoal debateu muito, né? Afinal de contas, quem, por exemplo, sai aí com um fuzil, né? Vai deixar de usar esse fuzil porque virou crime hediondo? Bom, não sei, mas uma coisa eu posso lhe afirmar. O legislador tentou dar uma resposta a mais para o combate a esses crimes hediondos. Se vai funcionar, vamos esperar, né? Vamos aguardar. E qual foi esse instrumento para dar efetividade, né, a essas modificações, né, na lei dos crimes hediondos? Pessoal, as alterações legislativas instrumentais estão lá no artigo 112 da LEP. Artigo 112 da LEP, que são as novas regras, né, de progressão de regime para crime hediondo. Não só para crime hediondo, mas para crimes em geral.
né? Nós já sabemos quais são essas regras de progressão, então aqui eu quero só focar, né, e relembrar quais são as regras aplicadas aos criminosos hediondos, né? Então vamos lá. Um criminoso, e quando eu falo hediondo, pessoal, em todo momento do vídeo é hediondo ou equiparado, tá? Mesma coisa, o mesmo tratamento. Primeiro, né, que você não usa mais fração, né? Hoje é porcentagem. Então, a primeira porcentagem para crime hediondo é a progressão de regime com 40% de cumprimento da pena. Tá? Então, o criminoso hediondo equiparado vai progredir cumprindo 40% da pena. Agora, será 40% da pena se o agente for primário. Então, na melhor das hipóteses, 40% para ele. Ok. Uma segunda porcentagem é o criminoso hediondo equiparado progredir com 50%. Né? E quanto que esse criminoso aí, hediondo equiparado, irá progredir com 50%? Só 50% será para criminosos hediondos que o delito tem resultado morte. Então, por exemplo, uma epidemia com resultado morte, né? Aí essa pessoa progride com 50%. E olha que detalhe interessante. Além desse grupo, desse primeiro grupo de criminosos hediondos com resultado morte, progredirá com 50% também quem exercer o comando individual ou coletivo, de organização criminosa, que tem como finalidade a prática de crimes hediondos e equiparados. Aí eu quero que você guarde aí este ponto, tá? Esse ponto será importante. Na sequência, nós temos um percentual de 60% para progressão de regime. Pessoal, 60% para progressão de regime são para criminosos hediondos, reincidentes. E aí eu pedi para você gravar aquela regra dos 50%. Você deve se recordar, eu acabei de dizer que os crimes, algumas práticas, né, de organização criminosa serão consideradas hediondas. Né, como? Né? Quando eles estiverem com o intuito de praticarem crimes hediondos ou equiparados. Pois bem, agora você imagina uma pessoa que exerce o comando de uma organização criminosa com o intuito de praticar crimes hediondos ou equiparados. Ele progride com quanto? Ele progride com 50%. Agora veja, se ele for reincidente na prática de organização criminosa que tinha como intuito praticar crimes hediondos, ele vai progredir com 50%, porque seria um benefício. Então ele vai progredir com 60%. E por quê? Porque 60% são para criminosos hediondos e equiparados reincidentes. Então, se ele for reincidente em crime organizado, que teve como intuito praticar crimes hediondos, e ele, por exemplo, exerce o comando, ele não vai para 50%, né? Ele pode ir para o 60%. Ok? E o último percentual é o percentual de 70%. Né? Para progressão de regime, 70% do cumprimento da pena. Pessoal, 70% progredirá de regime quem é reincidente em crimes hediondos ou equiparados com resultado morte, tá? É o maior percentual que nós temos. Certo? Maravilha. Pessoal, esses são os pontos principais, tá, da lei dos crimes hediondos. E num próximo vídeo nós iremos debater próximos vídeos iremos debater outras leis penais especiais, tá certo? Então, até mais.